Caros irmãos, boa tarde, boa noite, né? Que a paz do Mestre e dos mentores desta casa continue em nossos corações, agora e sempre. Irmãos, nós sabemos que o Evangelho, né, nos traz belíssimas considerações e muita luz para a nossa caminhada, muita luz para a nossa evolução e para o nosso progresso. No entanto, muitas vezes, por próprio desconhecimento, né, de algumas questões pertinentes ao Evangelho, pertinentes a palavras, a determinadas frases, a determinadas colocações que vêm no Evangelho, perdemos grandes ensinamentos. E, de uma certa forma, toda a luz que podemos retirar deste retrato ou desta vivência que a gente pode retirar do nosso Evangelho para a nossa caminhada, fica um pouco a desejar. E o capítulo do mês, que vem com a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, vem nos auxiliar, vem acordar os nossos corações para questões pertinentes ao Evangelho que facilitem o nosso entendimento. O significado de algumas palavras são importantes para que possamos realmente entendermos com o coração essa mensagem maravilhosa que o Mestre nos trouxe. E notícias históricas, por quê? Sabemos que a história, o passado, é algo que nos auxilia a compreender e viver melhor o presente. E até mesmo galgar questões que nos façam aproveitar e, de uma certa forma, planejar melhor o nosso futuro. A história é importante para que consigamos clarificar, termos uma ideia mais clara de passagens do Evangelho, de parábolas, de ensinamentos do nosso Mestre. E aí sim, com uma significação mais ampla, mais profunda, de algumas palavras e passagens do Evangelho, nós conseguimos realmente fazer com que ele entre em nossos corações. E entrando realmente em nossos corações, se faça prática no nosso cotidiano. É importante que saibamos que para praticarmos o bem, precisamos entender todo esse processo, como acontece, por que acontece e o que podemos fazer pelo nosso progresso. E a compreensão das passagens do Evangelho é necessário, pois conhecendo essas palavras e os costumes da época passada, na época que Cristo aqui estava e até antes dele, nós conseguiremos com certeza ter uma clareza maior desses fatos. O significado dessas palavras explica o verdadeiro sentido de certas máximas de Jesus, muitas das quais muitas vezes nos pegamos em situações de conflito ou até mesmo de incertezas. As instituições fundamentais do judaísmo trazem para nós alguns conceitos importantíssimos. Um deles, que muito encontramos em algumas passagens do Evangelho, é o templo. O que seria o templo no conceito antigo? Local de culto religioso e único lugar oficial para os sacrifícios. Lugar de adoração. Lugar de reunião de pessoas que ali se reúnem para buscar esta adoração ao Pai. Já as sinagogas, locais mais simples, edifícios onde os judeus se reuniam aos sábados
para a leitura dos livros sagrados, explicações e orações sobre a chefia dos doutores da lei, estudiosos de várias localidades que ali se reuniam para colocar ao entendimento de todos, principalmente, todas as leis na época anterior a Cristo, principalmente de Moisés. Os doutores que ensinavam a lei de Moisés e a interpretavam para o povo. Tá aí os escribas e fariseus. Em muitos momentos, estas colocações surgem no Evangelho. E é importante que saibamos quem eram estes povos, o que significavam naquela época. Estes eram doutores que ensinavam todas essas questões que ali colocamos, cumpridores das práticas exteriores do culto e das cerimônias. Então, eles se preocupavam muito com a parte externa, com a apresentação grandiosa, maravilhosa, num contexto teórico. Ocultavam costumes dissolutos, orgulho e ânsia de dominação, pois o que buscavam ali? Tinham a religião principalmente como um meio de chegarem aos seus fins, do que como objetivo de fé sincera, como algo que pudesse colocá-los em situação de poder, em situação de grande destaque naquela época. E Jesus, dentro dos seus ensinamentos, nos trouxe grandes colocações quando se referia a estes povos. Que não adianta sabermos de cor todos os ensinamentos divinos se não a colocarmos em prática. E formavam seitas que eles partilhavam desses mesmos princípios. Sim, os escribas e fariseus, muito parecidos nas suas colocações e nas suas vivências. Os saduceus, uma seita judaica formada por volta do ano de 248 a.C. Não acreditavam na imortalidade, na ressurreição, nem nos anjos bons e maus. Acreditavam em Deus, mas eram materialistas. Qual a questão de serem materialistas? O materialismo induz o indivíduo a viver a vida presente como se fosse a única. E daí, várias questões surgem, como a satisfação dos sentidos físicos por objetivo essencial da vida. Então, os saduceus buscavam, nas suas entrelinhas e na sua vivência, o sentido material da vida, as conquistas materiais, como se fosse algo mais importante a zelar. Já os essênios eram uma seita judaica fundada cerca do ano de 150 a.C. Formavam uma associação moral e religiosa. Distinguia-se pelos costumes brandos e por austeras virtudes. Aqui já existia uma preocupação coerente com a questão moral. Os ensinamentos sendo colocados em prática. Ensinavam o amor a Deus e ao próximo, a imortalidade da alma e acreditavam na ressurreição. Viviam em celibato, condenavam a escravidão e a guerra. Como podemos perceber, o gênero de situação, de vivência dos essênios, levavam e se assemelhavam aos primeiros cristãos. Os nazarenos foram judeus que faziam voto de guardar perfeita pureza. Praticavam a castidade, abstinham-se de bebidas alcoólicas e conservavam a cabeleira. Mais tarde, os judeus deram esse nome aos primeiros cristãos, por alusão a Jesus de Nazaré. Então, os nazarenos buscavam, nesse estilo de vida, se aproximar dessas ideias do bem.
Os publicanos eram os responsáveis pela arrecadação de taxas, tributos e impostos. Eram considerados gente de má vida, pelas riquezas que alguns adquiriram por meio de lucros ilícitos. Em todas as épocas, nós temos personalidades que se assemelham a todas essas personalidades que estamos aqui a apresentar. Mas é importante que saibamos e que possamos conhecer mais de perto, para que consigamos entender, dentro do Evangelho, a significação de cada um. O imposto foi o que os judeus mais dificilmente aceitaram. Daí nasceram várias revoltas. Aí os publicanos, neste sentido, eram vistos de uma forma não tão amigável. Os samaritanos. Em quantos momentos Cristo nos colocou em seus exemplos, em suas parábolas, em relação ao samaritano? Nós temos a parábola linda, né? Que é a parábola do bom samaritano, aonde o coitado ali, né, no meio da estrada, todo machucado, esperando por ajuda, passam vários doutores da lei, que sabem da lei, que falam da lei, mas nenhum olhou com piedade para aquele homem. Nenhum acolheu. Quem o acolheu? Os samaritanos. E quem eram os samaritanos? Samaritanos eram aqueles que somente admitiam o Pentateuco, que continha a lei de Moisés. Para os judeus ortodoxos, eles eram heréticos, infiéis à lei maior. Portanto, desprezados e perseguidos. Mas mostrou, dentro de significações nas parábolas que Cristo nos trouxe, que não adianta apenas saber todo o ensinamento ou todas as leis que ali se estudam, mas o que importa seriam as ações. Os terapeutas, servidores de Deus ou curadores, eram judeus contemporâneos do Cristo. Se assemelhavam até mesmo aos essênios. Tinham muita relação com eles, né? Cujos princípios eles adotavam. Representavam um traço de união entre o judaísmo e o cristianismo. Portageiros, arrecadadores de baixa categoria, encarregados na cobrança de entrada nas cidades. Suas funções correspondiam ao dos empregados de alfândega e recebedores dos direitos de barreira. Se assemelhavam aos publicanos, mas arrecadavam algo de uma quantia um pouco menor. Sofriam, mesmo assim, a mesma repulsa que pesava sobre os publicanos. Diante de algumas questões e diante dessas reflexões, de algumas palavras que são encontradas no Evangelho, e que a introdução nos traz muito bem as nossas reflexões, nós podemos tirar algumas conclusões do objetivo dessas notícias históricas serem tão importantes para o nosso melhor entendimento do Evangelho. Uma delas, nós podemos tirar da contracapa que nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, quando o Espírito da Verdade nos diz que todas as verdades são encontradas no cristianismo. Os erros que neles criaram raízes são de origem humana. Pois muitas vezes as traduções que são feitas de uma língua a outra, as traduções que são colocadas de algumas passagens do Evangelho, realmente trazem confusão ao nosso entendimento. Porque cada um de nós temos uma história, uma evolução, uma abertura para esses ensinamentos do alto. Por isso, tão importante é que saibamos buscar em todas as obras que aí estão ao nosso dispor estas questões para que possamos compreender melhor todo esse material que nós recebemos, não só
dentro do Espiritismo, mas dentro de todo o cristianismo. E que é um legado, que é algo que serve para o nosso progresso e para a nossa caminhada. Uma outra questão que também pode ser reflexão quando nos faz essas notícias históricas é quando o Espírito da Verdade nos diz: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. É atual, mas também pode-se colocar esta fala para o passado. Não adianta, como nós colocamos, como o Evangelho nos traz, saber toda a lei. Instruir é importante, compreender é importante, estudar é importante, mas o mais importante é a lei maior, é a lei da caridade. E ali, quando foi colocado em parábolas, quando foi colocado dentro dos ensinamentos, Cristo, em vários momentos, nos colocou essas questões de uma forma muito clara. Quando em suas parábolas utilizava que nem sempre em ser um doutor da lei seria aquele que estaria mais próximo do Pai. O coração e o bem e a caridade é algo que deve e que está ao dispor de todos, todos de uma forma justa. Basta buscarmos. Então, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. E André Luiz ainda nos alerta com uma das suas mensagens belíssimas sobre questões históricas que nos levam a grandes reflexões. Quando ele nos diz que Jesus e Kardec, cada um na própria dimensão histórica, tiveram opositores implacáveis. Jesus foi atacado pelos saduceus, Kardec pelos materialistas. Jesus foi perseguido pelos sacerdotes, Kardec pelos religiosos intolerantes. Jesus foi ameaçado pelos fariseus, Kardec pelos fanáticos. Jesus foi injuriado pelos escribas, Kardec pelos teólogos. Jesus foi desafiado pelos doutores da lei, Kardec pelos mestres da ciência. Jesus foi incompreendido pelos sábios, Kardec pelos intelectuais. Jesus foi hostilizado nas sinagogas, Kardec nos púlpitos. Jesus foi torturado com os espinhos, Kardec com agressões morais. Jesus foi injustiçado pelos juízes, Kardec pelos críticos. Jesus foi crucificado à vista de todos, Kardec teve as obras queimadas em público. O mestre da Boa Nova e o professor da Nova Revelação colheram adversários declarados. Guardemos então, irmãos, vigilância e fidelidade à causa que abraçamos, recordando que Jesus foi traído pelo discípulo do Evangelho e Kardec tem sido negado por aqueles que mais dizem honrar a codificação espírita. Que o Pai continue em nossos corações, agora e sempre. Assim seja.